Isabel passou aqui rapidamente por uma outra ponta de crise entre Brasil e Estados Unidos, que é a parte diplomática, cancelamento do visto da embaixadora brasileira em Washington, isso tudo envolvendo a indicação do Daniel Pérez, que é um republicano, para ser o novo embaixador americano aqui no Brasil. Hoje, o Daniel Pérez, que já foi aprovado lá no Senado, mas ainda não tem a carta de aceitação do governo brasileiro, portanto, não pode vir para o Brasil e ser o embaixador americano aqui, ele fez uma declaração sobre as eleições brasileiras. Ele foi questionado durante um evento e disse que vai respeitar o resultado e que vai se relacionar com quem quer que vença as eleições no Brasil. Essa é uma preocupação grande do governo federal aqui. Nós vamos a Washington com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que traz as informações. Mariana, boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, obrigada. Boa noite a todos. Thaís, Daniel Pérez deu uma entrevista para uma emissora local da Flórida e falou que quem vai decidir as eleições brasileiras é o povo brasileiro e se comprometeu a trabalhar com o vencedor, quem quer que seja o vencedor das eleições. Ele também respondeu a uma série de perguntas sobre a situação entre Brasil e Estados Unidos, disse que a prioridade dele como embaixador dos Estados Unidos no Brasil será garantir a proteção e a segurança dos americanos no Brasil, mas também afirmou que quer fazer um trabalho de diplomacia. E aí, Thaís, ele disse que há um certo impasse, foram essas as palavras que Daniel Pérez usou, entre Brasil e Estados Unidos, e que o Brasil é um país ruim de se ter um impasse, porque se trata do maior parceiro comercial dos Estados Unidos na América do Sul. Daniel Pérez disse que acredita na diplomacia, mas que quer deixar claro que a missão dele no Brasil será deixar os Estados Unidos em uma situação melhor amanhã do que a situação que existe hoje. É importante a gente lembrar, Thaís, que sim, o nome dele foi aprovado pelo Senado dos Estados Unidos, mas falta o agrimã, que é aquele documento com o governo brasileiro permitindo que ele vá ao Brasil ocupar esse cargo. O que o governo brasileiro alega é que esse processo para o agrimã deveria ter sido feito em sigilo, antes da divulgação do nome de Daniel Pérez. O governo norte-americano afirma que, em resposta a esse documento ainda não existir, revogou o visto da embaixadora do Brasil aqui nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti. A gente separou um trecho do que disse, então, Daniel Pérez nessa entrevista à emissora local na Flórida. Vamos ouvir. No, there's no involvement on my behalf with regard to the election in Brazil. That's for the Brazilians to decide, and they have an election process that they need to go through in October, and whoever comes out as the victor on the other side, I guess would be the leader of Brazil, and that would be who I would be working with. But no, we're here in the United States right now, and the elections of the United States are what's important to me, specifically Florida, of course. But the election in Brazil, that's for the Brazilians to decide, and whoever they decide as their victor is who I will be working with. Essa fala acalmou o governo, Pedro? Não acalmou, não. Ele disse ali que vai trabalhar com o governo que for eleito, deixando claro ali que pode ser que o governo eleito não seja aquele que ele prefere. Mas o governo brasileiro avalia que essa é uma sinalização, uma tentativa dele conseguir o agrimã, que é algo que ainda não saiu. O governo brasileiro ainda está observando o cenário, aposta muito na relação bilateral pessoal do presidente Lula para isolar aquela ala do Marco Rubio, mas o governo ainda teme, e esse temor não foi dissipado, que no caso de uma vitória do presidente Lula, a Casa Branca não reconheça o resultado. Pior, que durante o processo eleitoral haja uma ofensiva contra as urnas eletrônicas. Os Estados Unidos já sinalizou nesse caminho, quando coloca em dúvida se a urna brasileira foi fabricada na Venezuela, o que é uma fake news. E pior ainda, que caso de vitória do presidente Lula, o governo americano não reconheça o governo eleito. Então é uma dúvida que não se dissipou e com esse discurso não vai se dissipar.